Os computadores estão entre nós há décadas. A maioria das pessoas lida com o computador todo dia. Mas você sabe como é que um computador funciona? É disso que a gente vai falar nesse vídeo. Olá, meu nome é Vitor e esse é o canal da VMS-TI no YouTube. Um lugar onde eu vou falar de informática, computadores, tecnologia, o sentido da vida, do universo e tudo mais. E eu vou tentar fazer isso de um jeito bem simples e fácil de entender. Eu entendi a referência. Bom, galera, nesse vídeo eu vou falar sobre os desktops, mais especificamente. Eu vou tentar explicar de uma maneira bem resumida e didática como é que eles funcionam e o que você vai encontrar dentro de um computador moderno. Muito bem, os desktops modernos, eles são todos bem parecidos entre si. Todos eles têm mais ou menos os mesmos componentes e funcionam mais ou menos do mesmo jeito. Bem resumidamente, isso daí acontece porque eles são fabricados seguindo um conjunto de padrões e especificações que nasceu lá nos anos 80 e ficou conhecido como padrão PC. É claro que com o tempo esses padrões vão evoluindo e é por causa deles que os componentes de um PC podem ser feitos por diferentes fabricantes, com diferentes capacidades e mesmo assim todos eles vão funcionar entre si. Bom, basicamente um PC tem 5 componentes principais: a placa-mãe, a memória RAM, o processador, o disco de armazenamento e a fonte de alimentação. Claro que tem outros tipos de componentes, para funções específicas que eles podem ser adicionados, como por exemplo as placas de vídeo e mais uma infinidade de outros tipos de placa que você pode colocar desde que tenha um slot de expansão disponível na placa-mãe, Então, sem mais enrolação, eu vou começar explicando como é que funciona a placa-mãe. A placa-mãe, como o nome sugere, é a placa principal de um computador. É nela que a maioria dos componentes é conectada e através dela que todos os componentes conversam entre si. Também é na placa-mãe que fica instalado um chip com um sisteminha chamado BIOS. Ele gerencia todo o funcionamento da placa e a gente usa esse sistema para configurar como cada componente que está ligado na placa vai funcionar, já que eles têm diferentes modos de operação. As configurações que a gente faz nesse sistema, elas ficam gravadas na BIOS graças a uma bateria que também fica na placa-mãe e mantém esse circuito alimentado eletricamente o tempo todo. Essa bateria ela é removível e também serve para manter o relógio da placa-mãe funcionando. E ela pode durar por anos antes de precisar ser trocada. Na placa-mãe também ficam todos os dispositivos que a gente chama de onboard, os dispositivos integrados, como os controladores de disco, de rede, de áudio, além dos slots de expansão, o slot do processador e os conectores para dispositivos periféricos, como as portas USB. E ela também tem vários circuitos controladores de voltagem que alimentam todos esses componentes, já que eles podem funcionar com diferentes voltagens e amperagens. E ela também tem vários sensores que permitem que a gente monitore o funcionamento dessas voltagens e as frequências de operação de cada componente, até a temperatura deles. E além disso, a placa-mãe também tem alguns recursos de segurança que até desligam o computador se algum componente estiver com defeito ou tiver com superaquecimento, por exemplo. O segundo componente que eu vou explicar é a memória RAM. A memória RAM, ou a memória principal, como a gente costuma dizer, geralmente vem em forma de módulos. Elas são pequenas plaquinhas que ficam encaixadas em um slot específico da placa-mãe. Esses módulos eles podem ter diferentes capacidades e velocidades e também tem várias especificações dessa memória. A memória RAM é um tipo extremamente rápido de memória e o computador usa ela para carregar e manipular o sistema operacional e os programas que você abre. Então sempre que você liga o computador, o sistema operacional é carregado lá para a memória RAM, para você poder interagir com ele, da mesma forma que os programas também são carregados quando você abre eles. Uma característica importante da memória RAM é que ela é uma memória volátil, quer dizer, qualquer coisa que esteja carregado nela se apaga se a memória for desligada ou se a alimentação elétrica dela for interrompida. Ou seja, se o computador for desligado ou reiniciado, tudo que estava na memória se perde. E depois que você liga o computador de novo, ela volta a ser um espaço vazio e o computador vai precisar carregar de novo o sistema operacional e todos os programas do zero. É por isso que tudo que você estava fazendo que não tinha sido salvo no disco é perdido quando acaba a luz, por exemplo. E a memória RAM, ela é um dos componentes que pode causar mais impacto no desempenho do computador, porque se, por exemplo, ela for insuficiente para lidar com a carga do sistema operacional e dos programas, o computador pode começar a apresentar problemas, tipo lentidão, até erros, às vezes.
Só como referência, hoje em dia o mínimo aceitável para se ter num computador é 8 GB de memória, para você não ter nenhum tipo de problema de lentidão, como eu expliquei. Bom, agora eu vou falar sobre a memória de disco ou de armazenamento. Tudo que está instalado no computador, ou que você agrava ou apaga no computador, está nessa memória. O sistema operacional, os jogos que você tem, os programas, tudo que você baixa da internet, até aquelas coisas lá que você baixa, os seus documentos, fotos, músicas, tudo isso fica gravado no disco de armazenamento, ou na memória de armazenamento, né, mais tecnicamente falando. A principal diferença dessa memória para a memória RAM é que, apesar dela ser bem mais lenta, ela não se apaga, né, caso o computador seja desligado ou a alimentação do disco seja interrompida. Sempre que você liga o computador, o sistema operacional é carregado a partir dessa memória e os programas também, depois que ele é iniciado. Até algum tempo atrás, o dispositivo de armazenamento padrão de mercado era o HD, né, o famoso disco rígido. Mas atualmente, os SSDs, ou os discos de estado sólido, eles estão tomando o lugar do HD para essa função, porque eles são muito mais rápidos que o HD e também tem algumas vantagens. Por exemplo, o HD ele é muito sensível a impacto, o SSD já não tem esse problema. Microprocessador. Bom, a unidade central de processamento, né, o famoso CPU ou processador, sim, o CPU é só o processador, tá, gente? Não é o gabinete. Ele é o cérebro do computador, por assim dizer. Ele é o componente responsável por interpretar e executar todos os milhões de linhas de código de sistema operacional, programas, tudo que você roda no computador é o processador quem está executando. Também é ele que gerencia a troca de dados entre os diferentes componentes do computador. O armazenamento, a memória, as placas de expansão, as placas de periféricos, tudo isso é o processador que gerencia. É por isso que, a grosso modo, quanto mais rápido é um microprocessador, mais rápido é o computador. Sem entrar em muitos detalhes assim, mas só para a gente ter uma ideia de comparação interessante, né, entre os processadores atuais e os processadores lá da década de 80, né, de quando os PCs surgiram. Lá no início eles tinham apenas um núcleo de processamento que rodava em alguns milhares de ciclos por segundo. E aí, com o tempo, eles foram evoluindo, eles eram em 8 bits, passaram a ter 16, depois passaram a ter 32, depois foram para 64 bits, que é o que nós temos até hoje, e também com o tempo eles passaram a ter mais de um núcleo de processamento, primeiro 2, depois 3, 4, 6, 8, a gente tem hoje processadores aí que tem dezenas de núcleos de processamento e trabalham em frequências de milhões de ciclos por segundo. Então, só por aí a gente já tem uma ideia de como essa evolução foi exponencial ao longo do tempo. E por último, mas não menos importante, a gente tem a fonte de alimentação, né? Que é o componente responsável por alimentar eletricamente todos os componentes do computador. É a fonte que faz a conversão da corrente alternada, que vem da sua tomada aí, para a corrente contínua, nas diferentes voltagens e amperagens que os componentes utilizam. E a fonte de alimentação ela é um componente bastante importante, porque como os componentes de forma geral, o computador de forma geral, ele é um equipamento muito sensível a variações elétricas, qualquer probleminha de alimentação pode causar um travamento, pode causar uma tela azul, pode causar falha de uma gravação de dados, por exemplo. E além disso, como tem componentes que são extremamente exigentes em termos de alimentação elétrica, por exemplo, os processadores mais poderosos aí do mercado, as placas de vídeo mais potentes aí, tem conjuntos que chegam a consumir mais de 1000 watts de potência. Então a fonte de alimentação tem que ser capaz de alimentar esses componentes aí. Então é extremamente importante que você tenha no computador uma fonte com uma capacidade suficiente de alimentar todos os componentes, né? Muito bem, esse foi um resumo bem superficial de como que os PCs, os desktops funcionam, de uma maneira bem simples e didática, sem muito detalhe técnico. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa se você não sabia, e eu espero que você tenha gostado desse vídeo, esse que é o nosso primeiro vídeo do canal, né? E aí, se você quiser me ajudar nesse início, considera dar o seu joinha e se inscreve para ficar por dentro das novidades dos próximos vídeos aí, e compartilha esse vídeo com alguém que você gosta, alguém que você acha interessante saber desses detalhes aí sobre os desktops. Eu vou ficar muito grato. Um grande abraço e até mais!